Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós recebemos o Ives Montefusco. Só para começar, ele é muito criativo, é empreendedor também e vai conversar com a gente sobre os estímulos da criatividade. Como que a gente consegue estimular a nossa criatividade ou então a criatividade de outra pessoa? É bem verdade que às vezes a gente ouve assim, fulano é muito criativo, ciclano é muito criativo, só que hoje parece que ele não tá num bom dia, parece que você tenta ter ideias e você tenta pensar em coisas que te façam ter ideias boas, mas você não consegue. Por que será que isso acontece e de que forma a gente pode resolver isso? A gente vai conversar sobre isso agora e se você quiser começar a enviar suas participações, já tá na hora, viu? 92 é o código de Manaus, 9811-4512. Bom dia, Ives. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí. A gente tem observado muito que as pessoas elas têm um certo bloqueio criativo, né? Elas se limitam, então elas chegam um momento em que está na frente de uma folha em branco de papel e parece que trava tudo. Você não consegue conversar, escrever, desenvolver alguma coisa. As pessoas que trabalham mais na área de economia criativa, volta e meia também sofrem disso, né? Porque a gente tem uma espécie de estereótipo de dizer, não, a pessoa criativa ela é criativa 24 horas. O tempo todo. E não é. A criatividade ela pode também ser estimulada por algumas questões técnicas e teóricas acima, né? Por exemplo, quando você tem um bloqueio, então fica muito na sua de criatividade, você pode fazer um exercício de ler mais coisas, viajar por lugares, fazer coisas inusitadas no dia. A gente vai lembrar um pouco do Fernando Pessoa que diz assim, né? Todas as cartas de amor são ridículas, né? Quando a gente fala disso, a gente lembra da questão toda da questão do ridículo para a criatividade. Ou seja, estimular realmente as pessoas com outras músicas. Por exemplo, você ouve um estilo de música, você sai daquele estilo e vai para outro, para que você possa quebrar um pouco esse parâmetro do que é convencional para você e estimular mais a tua criatividade. E é interessante porque são exercícios muito simples e que muitas vezes a gente não imagina que tragam algum resultado, né? Que possam trazer algum resultado. Então quer dizer, a gente escuta de vez em quando as Sim. pessoas dizerem, muda a rota que você faz todos os dias. Exatamente. Muda a rota do trabalho para casa ou da casa para o trabalho. Enfim, vai fazendo essas mudanças pequenas para poder te trazerem um resultado diferente, de repente, de pensamento, ou então de ideia mesmo, ou simplesmente um pensamento que vem diferente, né, por causa dessa mudança. A gente não imagina que isso vai dar certo porque é muito simples. Porque assim, são estímulos muito simples. A questão de mudar de rota, mudar de caminho, favorece pra gente uma questão muito básica, que é você quebrar um pouco a tua rotina. Quando a gente fala em quebrar a rotina, é sair daquilo que você faz todo dia, a mesmice. Vai ao teatro, vai ver um filme, vai a um local que tenham várias pessoas, converse com outras pessoas. E você está com bloqueio, sai de onde você está e vai conversar com alguém. Às vezes um bate-papo aqui, né, com alguém faz com que você estimule de novo a criatividade. Tem gente que consegue ter uma habilidade fácil assim de pegar e sair em meio à tempestade, ou sei lá, a chuva mesmo, aqui em Manaus que chove muito, e começa a ter, eu preciso tomar um banho. Aliás, era um método que muitas pessoas do século XVI e XVII faziam. Eu estou com um problema de bloqueio criativo. Chopin, Beethoven, todos esses grandes compositores iam tomar um banho de água fria para voltar e estimular a criatividade. Ou seja, relaxe para que você possa ser criativo, né? A ideia toda fica até um contraponto, porque tu acha sempre numa questão que a criatividade está voltada para uma pessoa que é mais agitada e tal. E não é sempre assim. Os criativos se expressam mais por suas obras e por aquilo que eles fazem do que simplesmente por suas ações criativas. E é interessante que às vezes a gente está tão tenso no meio de uma situação que nós forçamos as ideias dentro dessa situação. E aí quando a gente sai, que a gente vai para casa, depois que você já saiu daquele momento, depois que não existe muitas vezes a oportunidade de você retornar, aí você tem uma ideia. Exatamente. Inclusive, isso aconteceu comigo hoje. Eu fiz um trabalho, enfim, no fim de semana, e aí tive as minhas ideias, fiz tudo certinho, aproveitei aquilo que eu podia, e hoje de manhã, depois de, muito tempo, relativamente bastante tempo, Sim. eu estava tomando banho debaixo do chuveiro. E aí eu tive uma ideia, eu falei, caramba, podia ter feito aquilo. Daí você vai remoendo isso, né? Meu Deus, por que eu não pensei nisso antes e tudo mais? Mas tudo tem a ver também com a questão do relaxamento. Você está relaxado, exatamente, num ambiente propício para isso, né? Quando você, por exemplo, entra num processo em que você está num relax, o teu trabalho mental, ele funciona melhor, né? A gente tem que entender que a criatividade, ela tem uma espécie de fluxo criativo
para chegar na questão de inspiração. Isso que você teve, por exemplo, uma inspiração, né? A pessoa está bem andando e aí de repente veio uma ideia que pode ser uma ideia genial. Um dos estímulos mais interessantes é ande com um caderno, com papel, com uma caneta, coloca ao lado da tua cama ali alguma coisinha. Por exemplo, eu tenho um lado meio poeta, então vez ou outra de madrugada eu acordo assim de súbito e aí eu vou e escrevo aquilo que está vindo de ideia e depois é que eu vou analisar. Ou seja, porque tem muito a ver com a questão de julgamento. Você se sente julgado pela ideia que você teve, por a criatividade que você se expressou e você não consegue, de fato, dizer, puxa vida, o que eles vão pensar? Não, vai lá e faz e depois você vai analisar se ela realmente é uma ideia boa ou se não é, se já existe alguma coisa ou se não existe. Porque está muito atrelado na questão toda de você se permitir, realmente, através do relaxamento, fazer com que haja uma forma de trazer a criatividade àquilo que você tem necessidade. Bom, o Arlen da Alvorada 1 quer saber o seguinte: como criar de forma prática? Fazer tudo o que desejo, mesmo que dê errado, é uma forma de exercer a saída da zona de conforto? Interessante, viu? Porque quando a gente fala em zona de conforto, a gente quebra muito essa questão toda de onde você está, né? Por exemplo, você está muito parado fazendo a mesma coisa durante muito tempo. Você quebra a rotina, você quebrou a sua zona de conforto. Você sai um pouco, e tem uma expressão hoje que a gente fala muito, que é sair e pensar fora da caixa, né? Ou seja, sair da mesmice, daquilo que você tem por padrão. Errar é um exercício. Claro que você não pode, de repente, achar que o erro deve ser contínuo, mas vai errando. Vamos lá para o Thomas Edison, que errou 999 vezes até encontrar hoje o que a gente tem como essência a lâmpada elétrica. Então, essa permissividade para o erro, ou seja, aprender errando, é uma das formas que a gente pode se permitir. E sair da zona de conforto é muito simples, às vezes é só levantar da cadeira e fazer uma troca simbólica de lugar. E isso é interessante porque incomoda, né? Com certeza. Quando você sai da sua zona de conforto, você é incomodado. É claro Com que existem certeza. pessoas, como a gente estava falando no início, que se adaptam muito fácil às situações. Então, muitas vezes até precisam dessa troca justamente para aquela lâmpadazinha acender e consideram isso uma boa causa, digamos assim. Mas outras pessoas não gostam mesmo dessa troca de zona Excelente. de conforto e realmente se sentem incomodadas a partir disso, mas muitas vezes têm resultados também que não imaginavam anteriormente que poderiam acontecer. A gente vê, por exemplo, pessoas que têm ali uma ideia de fazer um quicão diferente. Quicão, para quem não sabe, é cachorro-quente aqui na cidade de Manaus, né? Fazer uma comida diferente, fazer algo diferente. De repente, está ali no teu escritório e tu estás pensando em alguma coisa para resolver e você se percebe ali completamente diferente daquilo que você estava fazendo. Ou seja, você muda a tua rotina, você muda o teu pensamento, né? Porque assim, a partir do momento que você tem o pensamento criativo, você desenvolve atividades criativas e atitudes criativas. E isso vai facilitando qualquer que seja o teu meio de convivência com as pessoas. Essa questão é tão interessante porque acho que tem a ver também com o olhar. Por exemplo, muitas vezes a gente vê pessoas que vêm de um outro lugar e aí observam aquele ambiente que a gente já convive há muito tempo. A nossa região é uma região muito característica, é uma região muito, digamos que tem elementos muito próprios. Exato. E aí, muitas vezes, a gente não consegue perceber esses elementos que estão à nossa volta todos os dias e durante a nossa rotina. Vem alguém de fora com um olhar diferente, com um olhar mais aberto, de repente mais afinado, Sim. que não está acostumado nem habituado a morar onde a gente mora, e aí tem ideias fantásticas a partir daquilo que está do nosso lado todos os dias. E a gente para pensar, né? Por que eu não tive essa ideia antes? Então, quer dizer, tudo tem a ver também com o olhar diferenciado que você dá para as coisas que estão à sua volta. Claro, porque, e você tocou num ponto interessante, que é a questão da Amazônia criativa. A Amazônia, o espaço em que nós moramos, é altamente criativo. Você olha para uma floresta, não tem as mesmas folhas, não tem as mesmas cores das folhas, não tem as mesmas sementes e as cores das sementes. Ou seja, há um estímulo natural para quem mora aqui. Só que nós estamos, às vezes, tão fechados no nosso cotidiano que a gente esquece de perceber o que é tão simples para a gente. E esse olhar fora, ou seja, um olhar de fora sempre vai trazer a tua oportunidade de fazer algo criativo. É interessante o exercício de você, durante o teu processo de criatividade, sair um pouco do teu processo de criatividade e avaliá-lo, para ver se ele realmente tem um objetivo, tem algo a oferecer para que haja ali uma certeza daquilo que você quer, né? Para que atenda às suas finalidades. E nesse ponto a gente vai percebendo que, de algum modo, você entra numa instantaneidade de emoções e de sentimentos e de ações que vão fazer a diferença na tua vida, entendeu? Então, em relação, por exemplo, a essa questão dos estímulos
da criatividade, né? A gente está conversando sobre essa saída da rotina, sobre essa questão do olhar, enfim. É possível que uma pessoa consiga criar, mesmo dentro de um bloqueio criativo, ou essa criação, esse momento de criação se torna bloqueado também por causa dessa condição que você se colocou? Olha que coisa interessante que você perguntou. Onde nasce esse bloqueio criativo, né? Onde nasce? Daquilo que você estava continuando. No entanto, quando você está num processo ali de bloqueio, é dali que saem as melhores soluções. Porque quando você está naquele momento de travar, ou seja, de parar o pensamento e de não dar continuidade a ele, você entra num processo mental em que, logo em seguida, se você se permitir, várias e várias soluções aparecem. Ou seja, dentro do processo de bloqueio criativo, se você se estimular e trabalhar mentalmente, trabalhar psicologicamente e fazer vários exercícios, você consegue ter soluções e ideias que são, nossa, melhor do que eu pensava. Ou seja, e não tenha medo de olhar para uma ideia que não dá certo e deixá-la de lado. Isso é uma questão de desapego e uma questão também de aprendizado para as próximas ideias que vão surgir. Para as empresas hoje em dia, é interessante que um funcionário seja criativo, tenha essa criatividade e muitas vezes mais criativo do que administrativo, digamos assim, né? Aquela pessoa que você sabe que sempre vai ter uma ideia diferente, sabe que sempre vai sair do trivial, aquela pessoa que nunca vai te apresentar um conteúdo igual, um conteúdo cansativo por já ser rotineiro, mas que talvez tenha essas dificuldades do bloqueio criativo de vez em quando, que precise de estímulos, então, de certa forma, vai apresentar uma necessidade a mais para a empresa, porque essa empresa vai precisar também investir nessa questão do incentivo, né, à criatividade desse funcionário. Há uma questão aí bem oportuna que você colocou, que é a seguinte: a partir do momento em que você tem uma empresa ou está numa empresa, existem funções e funções. Algumas funções são mais administrativas e elas são realmente operacionais e tem que passar por um crivo objetivo e de metodologia ali dela. Mas é claro que os criativos conseguem trazer a solução e trazer as oportunidades de um modo diferente. O que a gente percebe muito é que a empresa, às vezes, ela estimula a criatividade e faz com que o próprio funcionário entre no estilo administrativo para que ele possa se enquadrar. Esse se enquadrar é importante. Se você está dentro de uma organização, essa organização ela permite que você tenha essa certeza de fazer aquilo que for melhor, o que for fazer diferente na sua vida. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta e você ainda tem a oportunidade de conversar com a gente através do nosso WhatsApp. 92 é o código de Manaus, 98111 4512 é o número da produção, eu estou esperando por você, não sai daí.